Tá? A gente vai mudar aqui um pouquinho de assunto, em relação aqui, o pessoal está falando muito de solar e eólica, e agora eu vou ficar falando aqui dessa parte envolvendo a parte de biomassa e focando na área de resíduos. Certo? Eu sou da Universidade de Pernambuco e agradeço aqui a presença de alguns amigos da RBTB e também os alunos da universidade. Tá? Deixa eu ver. Passar aqui, ó. Pronto. Opa! Preciso de ajuda aqui, viu? Porque o negócio aqui... Agora. Bom, então, um dos motivos que a gente está todo mundo aqui é exatamente por conta dessa parte das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Certo? Só aqui está vendo China e os Estados Unidos, só isso aí já dá 43% das emissões. Se juntar com a Índia, já dá metade das emissões aqui de todo o planeta, certo? Mas o Brasil contribui apenas com 1%. Mas, se a gente considerar as grandes metrópoles, isso aí é tão poluído quanto os grandes centros urbanos, e a gente tem que se preocupar, porque isso aqui é uma ação global. Então, cada um tem que fazer a sua parte, e a gente sofre nos grandes centros exatamente pelo passivo ambiental gerado pelos resíduos. Não tem cidades nenhuma no Brasil que você chega e está isento disso aí. Opa! Então, aqui, o compromisso do Brasil nessa parte de redução de gases de efeito estufa é 37% até 2025, 43% até 2030 e atingir a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa, ou CO2 fóssil, até 2050. Certo? Isso aí é relativo às emissões de 2005. Tá? Então, aqui eu vou falar um pouco sobre contribuir com as ações para a produção sustentável de eletricidade, a parte de biometano e hidrogênio, utilizando resíduos, especificamente aqui no Nordeste brasileiro. Eu fiz um apanhado daqui dos estados aqui do Nordeste. Então, com isso aí, a gente pode chegar e trabalhar para combater o passivo ambiental causado pelos resíduos, valorizar a sua utilização como matéria-prima para a produção de biocombustíveis, reduzir o seu descarte em aterros e lixões, certo? E com isso aí a gente consegue atender a recomendações da ONU através das ODS, que são aqui 17, e a gente está focando aqui principalmente na ação contra a mudança global do clima, mas isso aí já tem efeito na parte da energia acessível e limpa, porque é o que está sendo falado aqui no painel, certo? E todas as outras aí, porque cidades sustentáveis, comunidades sustentáveis, toda essa parte que está falando aí, tem todo o reflexo, água, na parte de esgotamento sanitário, então tem muita coisa e todas elas estão bem relacionadas. Então, com isso aí, a gente está falando da parte de transição energética, que a gente começou primeiro com a parte de combustíveis sólidos, que foi usando a lenha, a parte de fogo, depois começou com a parte de combustível líquido, com a parte de uso de petróleo, e agora está chegando a era dos combustíveis gasosos, que estão falando muito do hidrogênio, mas a gente tem que lembrar que já existia a parte de gás natural, mas hoje a gente está se preocupando com combustíveis que são sustentáveis. Então, com isso aí, está se falando do hidrogênio, mas eu acrescentaria mais outras coisas aí, que seria o biometano e também os combustíveis que são derivados desses outros, que são exatamente o combustível sustentável de aviação, tem o etanol, o metanol, o DME e outros combustíveis que são isso aí que vai chegar a trazer essa sustentabilidade e principalmente utilizando esses resíduos e essa parte de biomassa. Então, aqui no Nordeste, a gente vê aqui o Brasil, as emissões no Brasil, e a gente vê que 4,5% das emissões são devidas aos resíduos. A grande parte verde é por conta de desmatamento. Tá? E aqui no Nordeste, a gente vê que a contribuição de gás de efeito estufa chega a 6%. Mas, se a gente considerar os outros estados, tem uma variação que varia desde 2% até chegar a 8%, 10%, 14% dessa parte de emissões. Então, cada estado aqui do Nordeste tem a sua parcela que pode chegar de resíduos, que pode ser utilizado energeticamente. Então, para explicar um pouquinho sobre as tecnologias de uso energético, a gente usa sempre o fator de umidade,
Se tiver com baixa umidade, a gente entra com processos termoquímicos, que aí você tem a combustão, a gasificação e a pirólise, e tem a parte que tem alto teor de umidade, como resíduos sólidos urbanos, a parte orgânica, a fração orgânica, que a gente trabalha com essa parte de processo biológico. Então, com isso aí, você vai para o processo de biodigestão, purifica para biogás, do biogás você purifica já para a parte de biometano, certo? E pela ANP, para ser biometano, você tem que ter um teor de metano acima de 90%, e isso aí você já consegue usar para a produção de calor, para a produção de eletricidade e para também combustíveis veiculares, em substituição essa parte do GNV. Então, seria o bio-GNV. E a partir disso aí também pode chegar a ser injetado em gasodutos. Então, isso aí é uma boa coisa, mas a grande coisa que vai ter disso aí vai ser exatamente a utilização de todos esses processos, tanto os gases de síntese, como o bioóleo, como biogás e biometano e o hidrogênio, para a produção do hidrogênio, a produção de bioquerosene de aviação, diesel verde, gasolina e outros combustíveis que você pode chegar e gerar com isso aí. Então, aqui vai focar sobre essa parte do processo biológico, certo? Porque é exatamente a fração orgânica que você tem no resíduo sólido urbano. Primeiro, falar do biogás, que o biogás ele é um gás combustível que ele tem 60% de metano, 40% de CO2 e tem outros contaminantes, como H2S, certo? Isso aí, 60% para ser utilizável, tá? Mas gás de aterro, vou mostrar aqui também, o teor de metano médio em torno de 53, é mais baixo do que você tem nessa parte de biodigestores. E tudo isso aí vai depender também do tempo de produção, vai depender do tipo de substrato que você usa no biodigestores. Açúcares simples, se a fermentação é instantânea, tá? Na mesma hora, mas a partir do momento que você usa açúcares mais complexos, tá? Como a celulose, o amido, até o amido, e, então isso aí você vai chegar e vai aumentar esse tempo de produção, chegando a 60, 80, mas você pode chegar até 280 dias nesse processo de degradação, tá? E aqui você, por tipo de substrato, também você vai ter uma produção maior de biogás. Excrementos animais, que são muito utilizados aqui no Brasil, eles são os menores produtores de biogás. A partir do momento que você começar a usar essas biomassas que têm um açúcar mais complexo, tá? Como silagem, resto de alimentos, a fração orgânica é RSU, tá? Da indústria da panificadora, aí você tem um aumento muito grande na parte de produção de biogás. Então, nessa parte de resto de comida, você pode chegar a 265 metros cúbicos por tonelada. Em média, você vai ter em torno de 110, certo? Se pegar isso aí. E o biometano, como eu já falei, ele tem 90% de metano e tem que ter, no máximo, 10 miligramas por metro cúbico de H2S, que é um contaminante, é corrosivo, e isso aí também ele vai contaminar os catalisadores que são utilizados no processo de conversão de biocombustível, tá? Então, a principal, em relação de gás, de biogás, você tem dois tipos. Primeiro, que é o gás de aterro, que é bem utilizado. Aí você tem aqui, em Pernambuco, você tem três centrais de produção de energia elétrica usando biogás, certo? Você tem no Ceará a produção de biogás e produção de biometano. Então, isso aqui já é uma tecnologia que está difundida aqui no Brasil, certo? E aqui você tem as principais diferenças, o teor de metano, nos biodigestores é um pouco maior, em torno de 60% de metano, enquanto que você tem no gás de aterro, você tem 53%, e do H2S, no gás de aterro, ele é bem menor. Tá? Aqui são alguns biodigestores de larga escala, esse aqui é o canadense, esse aqui é o CSTR, que são mais recomendados para resíduos sólidos urbanos. Aqui são aterros com captura de gás, tá? E aqui a diferença entre o biogás de biodigestores e de aterro,
tá? Em relação ao teor de metano e poder calorífico, do poder calorífico do gás de biodigestores. Ele é um pouco maior, certo? E aqui você tem essa geração de RSU no Brasil e no Nordeste, mostrando que o Nordeste ele é responsável por 24,7% da produção aqui no Brasil. Tá? Então, aqui você tem todos os estados mostrando o RSU, a fração orgânica, considerando que a fração orgânica médica no Brasil é em torno de 45,3%, mas isso aí varia de região para região. Em Pernambuco é em torno de 43%, mas em algumas cidades chega a 51%. Tá? Isso aí são na maioria das cidades aqui do Nordeste. E com isso aí, ó, pegando a fração orgânica, você tem aqui a parte tonelada por dia, e você tem aqui algumas premissas que foram utilizadas em relação a isso aí. Como o teor maior de metano são nos biodigestores, a gente vai usar isso daí para chegar e fazer alguns cálculos que a gente tá fazendo. Tá? E o que acontece é o seguinte, aqui a geração de energia elétrica em kWh por metro cúbico de biogás para o biogás é em torno de 2,04, tá? E a produção de hidrogênio por metro cúbico de metano é em torno de 2,88, tá? Usando já uma eficiência de 72% do reformador. Tá? E aqui você tem as emissões de CO2 por tonelada da fração orgânica, que chega a 46 toneladas, 46 quilos de CO2 por tonelada de fósforo. Então, com isso aí, você pode chegar e verificar o seguinte, que a rota mais promissora para a produção de hidrogênio é a reforma a vapor de metano. Atualmente no mundo, 96% de hidrogênio é através de combustíveis fósseis, sendo 43% mais ou menos pelo gás natural. Então, se eu chegar e utilizar o biometano, eu já tenho conversão direta aqui para a produção de 3 moléculas de hidrogênio para cada molécula de CH4. E se usar a parte de reação de deslocamento, que é o Water-Shift Reaction, você tem mais uma molécula de hidrogênio. Então, para cada molécula de biometano, eu produzo 4 de hidrogênio. Então, utilizando essas premissas, a gente vai verificar também o seguinte, o custo de produção do hidrogênio via reforma a vapor é em torno de 1,3 dólares por quilo, isso aí oriundo do gás natural. Mas se usar na parte de biometano, talvez o custo seja maior, porque as unidades são menores, então se espera que chegue em 2, 2,5 atualmente. E na eletrólise é em torno de 4,8, ou seja, a do biometano é uma rota bem mais barata do que usar isso aí. E aqui a gente tem o potencial de produção de biogás, biometano e hidrogênio e eletricidade de todo o Nordeste. Então isso aí eu peguei utilizando os dados da Abrelp, pegando a parte da fração orgânica, e com isso aí você verifica que no Nordeste você pode gerar 2.689.000 normais metros cúbicos dia, com a produção de biometano de 1.600.000 aproximadamente normal metro cúbico dia de biometano, e você pode chegar e produzir diariamente 412 toneladas de hidrogênio por dia, certo? Isso somente com a fração orgânica. Em eletricidade, você pode chegar aí a mais ou menos 5 GB, tá, de produção. É somente você chegar e não direcionar para aterro e usar isso aí energeticamente, inclusive com as diretrizes da Europa, mostra que isso aí vai ser proibido e é uma forma de reciclagem, tá? Então, com isso aí, você tem... eu estou aqui controlando o tempo, viu que já está passando, e aqui mostrando que tanto biogás como biometano, você tem 1 metro cúbico de biogás, ele tem a equivalência energética de 0,64 metros cúbicos de biometano, e você tem a equivalência energética de 2,15 metros cúbicos de hidrogênio. Então, ele é muito mais energético. Então, eu mostrei aqui somente resto de comida, o que vai no
no resíduo sólido urbano. Mas você pode acrescentar isso aí, excrementos animais, a parte de esgoto, lodo de esgoto, certo? Você pode aqui, ó, reforma a vapor, produção de hidrogênio. A partir daqui você vai produzir outros combustíveis sustentáveis, certo? Então, isso aí é uma tecnologia muito promissora, porque além de você produzir energeticamente, você produzir eletricidade e outros combustíveis que são agora necessários para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, certo? Você pode ter a utilização do hidrogênio para a produção de aço verde, de amônia, a parte de fertilizantes, certo? E essa é uma forma de você chegar e descarbonizar e eliminar o quê? O passivo ambiental que você tem causado pelo lixiviado, causado pelas emissões fugitivas de metano. Isso é bem interessante. Então, isso aqui é uma forma de você chegar e verificar. Isso aqui são alguns projetos que nós fazemos lá no laboratório. Isso aqui convertemos um grupo gerador para trabalhar com hidrogênio e biodiesel. Com isso aí, emissões de gases de efeito estufa zero. Tá? Isso aqui é um projeto que terminamos agora, que foi um estudo de viabilidade para a utilização dos resíduos de Fernando de Noronha para a geração de energia, usando biodigestores. A gente está tentando ver se acampa os outros resíduos. Isso aqui foi o primeiro projeto aqui no Brasil de uso de resíduos de shopping center para a geração de energia elétrica. Isso foi um projeto PID, na chamada de biogás, para a parte de inserção de biogás na matriz energética brasileira. Tá? E aqui são projetos do CNPq, que foi agora de aproveitar o resíduo para a produção de hidrogênio, que foi em dezembro do ano passado, foi agraciado, e tem alguns projetos em indústria de descarbonização. Tá? Isso aqui você pode chegar e... Já estou sendo agora, viu? E aqui você tem todo o potencial de Pernambuco, de produção de biogás, todas as cidades, todas as micro-regiões, mesorregiões e todo o estado, que é uma coisa que a gente precisa fazer para todo o Brasil. Aqui os agradecimentos, agradecendo o fórum até por esse minuto a mais que eu já paguei. Tá? E aqui são os meus dados para quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar depois, já que não tem tempo para pergunta. Vamos lá. E obrigado pela paciência de ter passado.